Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Mila Gouveia, sou advogada, autora desse livro aqui, Informativos em Frases, pela editora Juspodium. Estou retomando o meu canal finalmente, depois de mais de um ano sem postar vídeo algum, eu retorno e agora, hoje, escolhi para falar com vocês um julgamento muito importante que a gente teve lá no ano passado, no ano de 2017, especificamente no informativo 854 do Supremo Tribunal Federal. Qual é o caso que eu gostaria de falar com vocês hoje? O caso é a possibilidade de o Estado indenizar preso que fique encarcerado em situação degradante ou subhumana. Foi definido pelo Supremo Tribunal Federal que, se o Estado é obrigado a manter presídios em condições mínimas que atendam condições de humanidade, não o fazendo, desobedecendo o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, bem como artigo 5º da Constituição Federal, quando fala especificamente sobre manutenção de integridade física e moral dos presos, ele vai sim, deve sim, ressarcir o preso, inclusive em danos morais, quando acontecer situações degradantes, como, por exemplo, a superlotação. Qual é o caso que eu gostaria de analisar com vocês hoje? Caso específico dessa repercussão geral. O estado do Mato Grosso do Sul, no meu estado inclusive, no município de Corumbá, tinha um preso condenado pelo crime de latrocínio a 20 anos por pena privativa de liberdade. A Defensoria Pública, notando que aquela penitenciária tinha condições degradantes e subhumanas, principalmente por conta da superlotação, e quando eu digo superlotação, que números seriam esses? Essa penitenciária especificamente tinha capacidade para abrigar 170 presos. Abrigava, no momento do ajuizamento dessa ação de indenização do Estado em relação a este preso que estava em condições subhumanas e degradantes, 370 presos num local onde cabiam 130. Quase 3 vezes mais o número permitido de pessoas naquele local. Passada a primeira instância, chegou para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul julgar este caso, onde foi fixada uma pena para o Estado no valor de R$2.000 em razão do cumprimento dessa pena que ainda estava sendo cumprida. Atualmente este preso está em regime semiaberto, mas durante vários anos ele permaneceu naquela penitenciária em condições degradantes. Quando chegou para análise no STF, o STF sofreu um drama, especialmente no momento de fixação dessa indenização. Para que a gente analise esse drama final, eu vou começar com os argumentos levantados e que foram concordados, em que toda a maioria do STF concordou com todos eles. O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas encarceradas. Afinal de contas, quando o Estado se coloca na posição de garante, ele está custodiando, protegendo aquelas pessoas no momento do cumprimento da pena. Então, ele é responsável por tudo que ocorre com o preso no momento do cumprimento da pena. É por isso que o STF começa a sua tese, depois de julgado este caso, dizendo que é obrigação do Estado manter condições mínimas de dignidade dentro de toda a penitenciária. Então, se o preso está ali sob custódia estatal, ele precisa ter o mínimo de dignidade para cumprir aquela pena. E, como nós analisamos anteriormente aqui no canal, no ano de 2016, eu já falava para vocês que o Supremo tinha definido que morte de preso é um julgado que já foi repetido várias vezes. Se o preso morreu durante o cumprimento da pena, o Estado pode sim ser responsabilizado por aquela morte. Afinal de contas, ele está cumprindo ali aquela posição de garante em relação àquele preso.
Número 3, argumentos que foram chamados pelo Supremo de subterfúgios teóricos lançados na contestação pelo Estado, alegando reserva do possível e separação dos poderes, frente a esse argumento de indenização do 37, parágrafo 6º, dizem o ministro que se eu alego reserva do possível e separação dos poderes para afastar a responsabilidade estatal em situações como essas, que deixam pessoas em situação degradante de cumprimento de pena, eu afronto não apenas o 37, parágrafo 6º, mas também determina-se o esvaziamento de inúmeras cláusulas constitucionais e convenções internacionais já adotadas pelo país há bastante tempo. O que ele quis dizer com esse argumento? Nem analisarei reserva do possível, nem a separação dos poderes como argumentos do Estado para não cumprir com esta obrigação de indenizar. Afinal de contas, se eu olhar para essa dimensão reducionista da reserva do possível, apenas dizendo o Estado não temos verba suficiente para arcar com essa indenização, caso isso se coletivize, já que é uma repercussão geral que pode ter uma repercussão abrangendo diversos processos, isso é insuficiente. Eu esvazio tanto a Constituição Federal nos artigos, por exemplo, artigo 5º, que eu já tinha citado, artigo 37, parágrafo 6º, bem como, por exemplo, Convenção Americana de Direitos Humanos, que já é adotada pelo Brasil há muito tempo e trata justamente, um dos temas tratados é dignidade da pessoa humana e muitos outros direitos fundamentais que estariam sendo violados caso o STF levasse em consideração argumentos como reserva do possível e separação dos poderes. Para finalizar, todo mundo concordou com esses argumentos. Esses argumentos estavam pacificados ali naquela corte. A única dúvida que se teve era qual seria a metodologia utilizada pelo Supremo para que houvesse esse ressarcimento. Seria em dinheiro? Teria uma outra forma de que o Estado arcasse com essa remuneração que não fosse pecuniária? Na opinião do ministro Luiz Roberto Barroso, a alternativa seria a criação de um novo mecanismo de remissão de pena, lá da Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal permite que, ou pelo estudo ou pelo trabalho, o preso diminua o seu período de cumprimento de pena através do instituto chamado remissão. O ministro disse, se nós criarmos um parâmetro, como por exemplo, a cada 7 dias que aquele preso estivesse num ambiente degradante, um dia da pena dele seria diminuído, um dia seria remido, a remissão aconteceria. Porém, o ministro Fachin disse o seguinte, pode o tribunal localizar um equivalente funcional não previsto em lei para criar uma forma nova de remissão? Ou seja, se a Lei de Execução Penal só fala de remissão nos casos de estudo e trabalho, o Supremo Tribunal Federal poderia criar situação degradante de cumprimento de pena como uma nova forma de remissão ali no tribunal, naquele acórdão, naquela repercussão geral? A maioria do STF entendeu que não era possível. Apesar de louvável a justificativa para que não esvaziasse os cofres públicos no pagamento dessa indenização, 7 ministros contra apenas 3 disseram que o ideal é ressarcir em dinheiro. E qual seria o valor? R$2.000 para este período em que este preso ficou em ambiente degradante, em parcela única a ser paga pelo Estado. Então memorizem, a única divergência que teve neste caso foi como pagaremos essa indenização? Vai ser em dinheiro ou vai ser um mecanismo alternativo que seria a remissão através dessa conta que seria feita pelo juiz da execução penal, baseada nos parâmetros criados no Supremo, a cada 7 dias, mais ou menos, cumpridos em regime degradante, um dia seria diminuído da pena. Não foi validado pelo Supremo Tribunal Federal esse mecanismo alternativo do ministro Luiz Roberto Barroso, prevalecendo então a indenização pecuniária.
Julgamento muito importante que vale a pena vocês memorizarem. Vão lá no informativo 854, leiam a tese para que vocês não se esqueçam disso, tá? Então até a próxima, desejo a vocês todos excelentes estudos. Deixem suas dúvidas, comentem o vídeo que eu sempre vou estar aqui para que a gente converse sobre esses informativos tão importantes que são tanto do STF quanto do STJ. Até a próxima, tchau!